Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Hoje eu trago um vídeo aqui que pode ser polêmico, mas vamos lá. A gente sabe que a Aura e o Nen foi estabelecido em Hunter x Hunter lá pelo episódio 30 da animação de 2011 ou lá pelo capítulo 46 do mangá. Porém tivemos algumas demonstrações inusitadas do uso da Aura e do Nen e acho que um dos casos mais famosos e que a comunidade de Hunter x Hunter debate bastante é a questão do Killua reconhecer o Dragon Dive do Zeno e posteriormente o Dragon's Head. E a galera afirma bastante que isso aqui é um erro grotesco de narrativa. Porque em questão de narrativa não faria sentido algum o Killua reconhecer de fato esses ataques. Até mesmo porque tanto ele quanto o Gon aprendem sobre Nen com o Wing lá na saga da Torre Celestial e depois disso a gente tem todos esses arcos, York Shin, temos também Grid Island e por último as Formigas Quimera, e quase já no final desse arco é quando o Killua se reencontra com o avô dele. Então ficou meio desconexo aí como é que isso vai ficar encaixado, né? Além desse do Killua, eu trouxe mais alguns casos que em tese também não fazem sentido e eu nunca vi muitas pessoas falarem, então acho que vai ser bastante legal a gente trazer nesse vídeo aqui também. E é isso, rapaziada. Pois é, eu tenho uma resposta para todos eles e eu vou apresentá-las a vocês aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, só quero te lembrar de você deixar um like nesse vídeo, que você fortalece bastante com o meu trabalho e, claro, com o crescimento do canal. Te convido também a se inscrever nesse canal aqui, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, se puder também compartilhar esse vídeo aqui para aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Então só bora! Antes de mais nada, só quero te mostrar minhas ideias e de onde veio os meus conceitos, para a gente poder deixar tudo amarradinho e ver que faz sentido boa parte do que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, a gente sabe que para ser um usuário de Nen, de fato, é preciso que uma pessoa tenha todos os seus pontos de aura abertos. E a gente sabe também que isso é alcançável com meditação, que é a maneira mais segura e você vai progredindo ao longo dos meses. Isso vai depender de pessoa para pessoa, umas vão ser mais rápido, outras vão ser mais lento. E temos a segunda forma, que é o batismo, que é uma forma mais agressiva, onde você vai receber um ataque com o Nen, que pode ser um ataque de fato agressivo, com intenções de causar algum tipo de prejuízo à pessoa, ou pode ser também um batismo, mas uma coisa mais benevolente, a fim de abrir todos os pontos de aura que estão espalhados pelo corpo da pessoa. Temos também mais uma maneira que eu, inclusive, já até falei aqui no canal. Se você se interessar, eu vou deixar aqui nos cards, lá na nossa playlist Manual do Nen. Tem bastante coisa interessante, se for do seu interesse, só chegar lá. Bom, então, temos mais uma maneira que foi nos apresentada no capítulo 369 em diante, onde o Kurapika anteriormente emprestou uma habilidade Nen para a Rainha 8, que é uma das rainhas lá de Kakin. E ressalta, rapaziada, a Rainha 8 não sabia utilizar Nen, e como consequência desse empréstimo de habilidade do Kurapika para ela, ele ativou as habilidades latentes da rainha. Tivemos também um outro caso, que é da habilidade da besta Nen do príncipe Hawkenberg. Essa besta ela tem uma habilidade de manipulação do tipo recurso, e assim ela deixa uma marca na mão da pessoa que está sendo manipulada. E mais, desperta também o Nen latente dessa pessoa. E isso nos leva ao conceito de semi-desperto em Nen. E o que é uma pessoa semi-desperta em Nen? É aquela pessoa que não possui todos os seus pontos de aura abertos, e como resultado ela não consegue acessar totalmente a sua aura. E como principais características de pessoas semi-despertas em Nen, a gente tem aquelas que podem enxergar um pouco de aura, outras podem sentir, e vão ter aquelas que ainda podem até enxergar bastante, mas não podem manusear na sua totalidade. Outras também podem sentir quando uma pessoa usa uma aura poderosa, por exemplo, um Ren próximo, a pessoa consegue sentir aquele calafrio, sentir que tem alguma coisa esquisita acontecendo ali. São exemplos de pessoas semi-despertas. Essas duas habilidades que eu citei, a do Kurapika e a do nono príncipe, o Hawkenberg, possuem essa característica de ativar o Nen latente da pessoa, porém não é totalmente o Nen da pessoa, o que resulta em uma pessoa, em um usuário de Nen semi-desperto. Além disso, eu também quero adicionar mais uns pontos para a gente poder fechar algumas lacunas. Temos a questão do fator congênito e hereditariedade em Hunter x Hunter.
Eu sei que é um pouco deixado de lado e não é muito mencionado e também não tem grande ênfase nesse anime aqui. Mas a gente sabe da grande importância que hereditariedade e fator congênito tem em Hunter x Hunter. Um grande exemplo são os Zoldycks. E temos também os curtas e alguns freaks, né? No caso, Gon, Jin, e aí vamos ver o Dawn Freaks. Bom, agora sabendo de onde eu tirei as minhas ideias e os meus conceitos, agora vamos de fato às perguntas. Durante o exame Hunter e mais especificamente durante a quarta fase, quando o Gon está perseguindo o Hisoka em busca de conseguir pegar a placa dele, como foi possível para o Gon usar Zetsu? E mais, como foi possível o Gon sentir aquele Ren emitido pelo Hisoka? Bom, acho que um dos primeiros fatos que a gente pode utilizar para explicar isso aqui é que o Gon é filho do Jin. E aí entra aquela questão que eu mostrei para vocês aqui, de hereditariedade e fator congênito. Esses dois fatos ajudam bastante a explicar o grande talento que o Gon tem e principalmente para coisas relacionadas ao Nen. A gente pode ver que tanto o Gon quanto o Killua tinham grande facilidade no aprendizado de Aura e Nen, e o Wing os classificou com um talento muito acima do normal. Além disso, o Gon utilizar o Zetsu, que é uma técnica básica do Nen, e ainda conseguir sentir o Ren do Hisoka, dá indícios que ele era sim um semi-desperto em Aura e Nen. E dessa forma, o garoto já tinha alguns pontos de Aura abertos no corpo dele. E como eu falei para vocês, é a característica de um semi-desperto sentir, alguns enxergam, outros enxergam e sentem a pressão da aura, o poder da aura, então vai variar de pessoa para pessoa. Infelizmente, quando isso pode ter ocorrido com o Gon, eu não conseguiria falar para vocês com precisão e não tenho nem ideia. Mas um ponto muito interessante que poderia adicionar ao que eu tô falando aqui para vocês é que quando o Gon termina Grid Island, ele fala que talvez o Jin tivesse levado ele para dentro do jogo. Isso ocorreu quando ele era apenas um bebezinho. E aí a gente vê mais à frente que na realidade a pessoa que o Jin levou para o jogo foi o Kaito. Pelo menos é o que tudo dá a entender de acordo com a narrativa. Mas para mim a maneira que foi enfatizada, mostrando o Jin com o Gon no colo e tudo mais, ainda me deixa com aquela pulga atrás da orelha e me faz pensar que talvez sim o Jin possa ter levado o Gon em Grid Island. Se o Jin levou o Gon para Grid Island, tem muitas implicações, porque para poder ir para Grid Island é necessário ser um usuário de Nen. Obviamente, pelos meios normais do jogo, mas é possível acessar a ilha de uma outra forma, como o Genei Ryodan fez. E claro que o Jin, sendo um dos Game Masters do jogo, ele não iria acessar a Grid Island dessa maneira. Ou seja, ele levou o filho dele pelas formas convencionais. E se ele levou, alguma coisa ali deve ter sido feita. Isso pode ter ajudado em abrir alguns pontos de aura do Gon já bebezinho e deixar ele como semi-desperto em Nen. Durante as orientações do Comitê Hunter e toda aquela discussão sobre a reprovação do Killua, nesse momento o Gon quebra o braço do Illumi. Como foi possível esse feito? Na minha humilde opinião, acho que é mais uma demonstração do Gon ser um semi-desperto. Uma força além do normal para um garoto, se eu não me engano, é 12 anos, né? Se eu não me engano, é a idade do Gon nesse momento. E aí eu me pergunto mais ainda como seria possível ele quebrar o braço do Illumi, rapaziada. Muito esquisito. Eu não acredito que aquilo tenha sido força bruta e eu acho que ele acessou um pouco da aura dele, já que ele é semi-desperto, sem saber e conseguiu ter um boost de força. Ainda mais que ele é um aprimorador. E é claro que tanto esse momento quanto o anterior não ficam explícitos, até mesmo porque o conceito de Aura e Nen seria revelado um pouquinho mais à frente. Então não fica nada direto, mas eu acho que é um grande indício. Quando Kurapika volta da agência de trabalhos insatisfeito por não possuir os requisitos necessários, ele é abordado pelo Izunave, que dispara um ataque de Nen nele. E com apenas os seus instintos, ele se esquiva desse ataque. Como isso foi possível? Ressalto também que essa cena só tem no anime de 2011 e infelizmente, para todos os efeitos, ela seria um filler, mas eu achei legal colocá-la aqui. Essa daqui eu acho uma das mais legais, rapaziada, porque o Kurapika simplesmente se esquiva do ataque de Nen feito pelo Izunave. E aí, como eu falei para vocês, o fator congênito e hereditariedade do Kurapika aqui vão falar bastante alto, já que ele era do clã Curta
que é marcado por guerreiros poderosos. E claramente ele é um semi-desperto, já que ele pôde sentir um ataque que basicamente para uma pessoa normal seria invisível e também seria impossível de ter essa percepção desse ataque. Seria necessário usar NEM, ou pelo menos um pouco de NEM. Isso aí classificaria ele como um semi-desperto. E o mais interessante é que em momentos anteriores ele não conseguiu ver a caveira feita de NEM pela mulher lá que contrata as pessoas, mas ele conseguiu sentir o ataque do Izunave, bem característico de uma pessoa que é semi-desperta em NEM. Sem contar também, né, rapaziada, na grande facilidade, pra falar a verdade, chega a beirar o absurdo de como o Kurapika aprendeu os conceitos de NEM muito rápido. Para vocês terem uma noção, rapaziada, o Kurapika ele teve uma evolução tão grande que no arco de Yorkshire, numa visão relativa, ele teria um aspecto de mestre de NEM. É bizarro demais. Sem contar também, né, rapaziada, que os princípios básicos, pelo que dá para entender, o Kurapika já tinha todos dominados e os princípios avançados também. Bom, pelo menos foi o que eu consegui deduzir. Demonstra isso, na minha opinião. E aí eu acho que a gente pode atribuir esses 3 pilares que eu falei para vocês: fator congênito, hereditariedade e ele ser semi-desperto em NEM. O quarto príncipe de Kakin, Tsuhiro Rini, aprendeu NEM em questão de segundos. Como isso foi possível, rapaziada? Eu poderia falar que por conta da besta de NEM, o Tsuhiro Rini teve muita facilidade em aprender NEM. Mas se eu utilizasse isso como argumento, eu poderia colocar todos os demais príncipes no mesmo barco. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Pela família real de Kakin ser marcada por processos que envolvem a aura e o NEM, eu apostaria para esse caso também na hereditariedade e fator congênito. E com isso, fazendo o Tsuhiro Rini um semi-desperto por natureza. E aí vocês podem falar, mas e os demais príncipes, já que a gente está falando de hereditariedade e fator congênito? Bom, é como você ter outros irmãos. Vamos supor, vai ter um irmão que talvez saia de olho azul e talvez você não saia. Então isso aí foi aflorado no Tsuhiro Rini. Já em outros príncipes, nem tanto. Isso também pode ser uma característica atrelada à mãe do Tsuhiro Rini, que não é a mesma mãe dos demais príncipes. Então tem todos esses fatores para a gente poder tentar explicar essa questão. E a pergunta mais famosa de todas: como foi possível para o Killua reconhecer o Dragon's Dive do Zeno e depois o Dragon's Head? O Illumi utilizou uma habilidade no Killua chamada de agulha hipnótica. Há quanto tempo eu não sei dizer especificamente, mas levando em consideração que o Killua já é um assassino profissional há bastante tempo, talvez até antes dos seus 7 anos, é bastante presumível que a agulha hipnótica esteja no Killua há muito tempo. Claro que a gente sabe que ele já retirou a agulha hipnótica, mas eu tô levando em consideração o passado aqui, tá, rapaziada? E essa habilidade aqui do Illumi me traz uma comparação com a habilidade da besta de NEM do Príncipe Hawkenberg, que também é uma habilidade de manipulação do tipo recurso. E as habilidades de manipulação do tipo recurso é quando um usuário de NEM manipula outra pessoa, mas dá liberdade de escolha para essa pessoa poder fazer o que ela quiser. Mas ela meio que trabalha em prol dessa pessoa que está manipulando ela. Eu sei que não é bem isso que ocorria com o Killua dessa maneira certinha, mas é muito parecido com o que acontecia quando o Killua estava com a agulha hipnótica no corpo dele. E aí chegamos ao principal ponto: qual é a consequência da habilidade do Príncipe Hawkenberg? Despertar o NEM latente nas pessoas, as deixando em um estado semi-desperto. E aí vocês sabem onde eu quero chegar com isso. Basicamente foi o que aconteceu com o Killua. O Illumi utilizou sua agulha hipnótica e abriu alguns pontos de aura no garoto. E sem contar também na hereditariedade e fator congênito, que nos Zoldyck é extremamente escrachado, né? A família é toda composta por membros super poderosos. Com isso é possível que quando o Killua era uma criança e estava treinando para ser um assassino profissional, ele tenha visto o Dragon's Dive e o Dragon's Head do Zeno. Seria bastante normal ele treinar com o avô dele, com o pai, com os irmãos e de repente ver. Ainda mais ele que era um semi-desperto. Então seria natural ele ver ou sentir. No caso dele,
ver. E por ele não ter conceito sobre Aura e Nen, talvez ele tenha achado aquilo algo normal e tudo mais. Ou apenas tanto Illumi, Zeno e Silva esconderam dele toda a verdade e todas as informações também a respeito do Nen. Já com o intuito da família Zold, que era manter o Killua por ali e ele ser o grande representante da família, já que ele era detentor de um grande talento. Ele é detentor de um grande talento. E aí, rapaziada, por mais que a gente não tenha visto o personagem de fato chegando a essas conclusões e a essas informações, a gente pode presumir os fatos e as possibilidades também. Porque apesar do Killua ser um dos protagonistas, seria perfeitamente aceitável algumas coisas desse tipo, lembranças e memórias acontecerem enquanto outros eventos ocorrem. E nós, os espectadores, acabamos não ficando sabendo desse tipo de conclusão que o personagem pode ter ou chegou a ter. E um exemplo do que eu quero dizer sobre isso é basicamente essa situação aqui. Enquanto o Gon e o Killua passaram por todo aquele perrengue em Grid Island e no Arco das Formigas Quimera, o Zushi pode ter continuado treinando na Torre Celestial e mais, pode ter se tornado até um mestre de andar já. E dessa maneira ele ficou bastante poderoso, o tempo para o Zushi continuou andando normalmente. É um exemplo de acontecimento temporal simultâneo, a vida tá rolando para todo mundo. E guys, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido com essas doideiras e essas maluquices. Rapaziada, só tem que reiterar que nada disso daqui é canônico, nada disso daqui a gente tem explícito e explicado na obra, são conclusões que eu tirei aqui da minha cabeça, então é mais pra gente se divertir, pra gente poder abrir possibilidades, claro, discutir cada vez mais a respeito das coisas legais e incríveis que tem em Hunter x Hunter. Bom, como de costume, se você achou que faltou alguma coisa nesse vídeo ou você quiser acrescentar qualquer coisa, é só deixar lá nos comentários. Eu estou sempre por lá, valeu rapaziada? Bom, então é isso aí rapaziada, espero que vocês continuem assistindo muito Hunter x Hunter e eu espero também, em um próximo vídeo, te encontrar aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu, falou e fui!